Você já sentiu que está sendo bom demais com quem não te valoriza? Já percebeu que quanto mais você tenta agradar, mais as pessoas abusam? Talvez você esteja cansado de ser visto como o bonzinho, a boazinha, sempre disponível, sempre compreensivo, mas por dentro, destruído por não ser respeitado. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Quem não impõe limites está aos poucos sendo engolido pela vontade dos outros. E o pior, sem nem perceber, você está se anulando em nome de relacionamentos, empregos e situações que não te reconhecem como alguém digno de respeito. Neste vídeo, você vai aprender como se impor com elegância, sem precisar gritar, sem perder o controle e, principalmente, sem se sentir culpado por se priorizar. E antes que você pense que isso é egoísmo, entenda uma coisa: o mundo não respeita quem se sacrifica o tempo todo. O mundo respeita quem sabe exatamente onde termina o sim e começa o basta. Assista até o final, porque você vai descobrir atitudes práticas baseadas na filosofia estoica que vão transformar a forma como você lida com pessoas difíceis. E mais importante ainda, vai recuperar o controle sobre sua vida. Se isso faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você sente que precisa se impor mais e confere o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Agora sim, vamos direto ao ponto. Pare de justificar tudo o que você faz. Você não percebeu ainda, mas cada vez que você tenta explicar demais o motivo das suas decisões, você está entregando sua autoridade de bandeja. Justificativas constantes são como rachaduras na sua postura. Elas mostram insegurança e pessoas que vivem testando seus limites farejam isso a quilômetros de distância. Quando alguém pergunta por que você fez isso ou por que não pode agora, a resposta mais poderosa muitas vezes é o silêncio ou uma frase curta e firme. Você não deve explicação a quem já decidiu não te respeitar. A verdade é que quem te valoriza de verdade entende seus limites sem fazer drama. Mas quem quer controle sobre você vai usar cada explicação sua como munição para manipular, distorcer e inverter a situação a favor deles. E aí você se pega entrando em discussões que nem deveriam existir. De repente, a sua decisão vira um debate, sua vontade é questionada e você se vê pedindo desculpas por apenas ter se escolhido. É aqui que entra o primeiro grande corte de mudança. Pare de se justificar para quem não respeita seu espaço. Quando você diz, não posso, não quero ou não me sinto confortável, isso deveria ser suficiente. Reforce essa postura olhando nos olhos, mantendo o tom calmo e a expressão serena. Lembre-se, firmeza não é grosseria, é clareza. E clareza impõe respeito. Marco Aurélio já dizia, a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. E ser diferente, nesse caso, é aprender a se posicionar sem medo de perder a aprovação. Porque quem você perde ao colocar limites nunca te respeitou de verdade. E quem realmente te enxerga vai admirar ainda mais sua postura. Quantas vezes você já saiu de uma conversa se sentindo mal por ter dito não? Esse peso não é seu. É a culpa colocada por pessoas que se acostumaram a te ver disponível sempre. Mas você não é um recurso infinito. Você tem limites e tem o direito de preservá-los. Se alguém não aceita isso, está te mostrando o próprio desrespeito. E talvez agora esteja vindo aquela dúvida, mas e se eu parecer egoísta? Entenda algo crucial. Egoísmo é explorar os outros, não se proteger. Dizer não para os outros é dizer sim para a sua sanidade, para a sua paz, para os seus próprios planos. E se alguém se afasta por isso, agradeça. Você acabou de evitar uma relação desequilibrada. Você não precisa justificar a sua paz, o seu tempo ou as suas escolhas. Quando você parar de dar tantas explicações, vai perceber uma mudança imediata na forma como as pessoas te tratam.
porque o respeito começa exatamente onde terminam as justificativas. Não aceite ser testado o tempo todo. Você já viveu aquela situação em que uma pessoa se aproxima cheia de sorrisos, carinho e boas intenções, mas aos poucos começa a te cutucar com pequenas provocações, comentários disfarçados de brincadeira e atitudes que te fazem se questionar se está exagerando? Pois é, o que parecia um relacionamento saudável vira um campo de testes onde você é constantemente empurrado para ver até onde aguenta. É sutil, quase imperceptível no começo, mas depois de um tempo você se sente exausto, emocionalmente drenado, como se estivesse sendo medido o tempo todo. E sabe por quê? Porque está mesmo. Um cliente uma vez me disse algo que nunca esqueci. Eu me sentia como um rato de laboratório emocional. Ela fazia algo errado, eu reagia com calma, e no dia seguinte ela fazia pior, como se estivesse testando os meus limites. E a história dele é a de muitos. O teste nunca é declarado. É um vamos ver se ele deixa, vamos ver se ela engole essa. E quando você não reage, o comportamento se repete, aumenta, se intensifica. A partir daí, não é mais sobre o que você permite, é sobre o que você deixou de barrar no início. Você precisa entender, quem te testa o tempo todo não te vê como parceiro, mas como projeto de dominação. E cada vez que você cede, reforça que seus limites são frágeis. Não importa se a pessoa é sua namorada, seu chefe, seu amigo ou até um parente. Se existe alguém ao seu redor que está sempre te provocando para ver até onde você vai, você está em uma relação de poder, não de afeto. Epicteto nos alertava sobre isso quando dizia: as pessoas não te perturbam, sua opinião sobre elas sim. Traduzindo, não é o comportamento do outro que te destrói, é o fato de você acreditar que precisa aguentar para ser aceito. E é aqui que você precisa inverter o jogo. Perceber que se alguém precisa te testar para se sentir bem, esse alguém já está em desequilíbrio. E você não é o terapeuta de ninguém. A partir do momento que você reconhece o jogo, a resposta precisa ser firme. Não grite, não discuta, apenas exponha o limite com clareza. Isso não me agrada. Esse tipo de brincadeira não é bem-vinda. Se continuar assim, não vou permanecer aqui. E o mais importante, cumpra o que diz. A pessoa precisa sentir que você tem uma linha que não será ultrapassada e que o preço por desrespeitá-la é a sua ausência. Talvez agora você esteja lembrando de alguém que fez exatamente isso com você. Alguém que testou e você foi deixando passar. Não se culpe. Isso acontece com pessoas boas, que acreditam na mudança do outro. Mas de agora em diante, você não é mais um experimento emocional. Você é o dono do seu espaço. Quem te testa o tempo todo não merece a sua permanência. Merece o seu silêncio, a sua ausência, a sua frieza. E mais do que tudo, merece saber que você não é mais alguém que aceita ser testado. Você é alguém que se impõe, sem perder a classe, mas sem perder a si mesmo. E quando os testes acabam virando rotina, vem o segundo golpe. O ciclo de dar muito e receber pouco. Um padrão silencioso, mas destrutivo, onde o esforço de um é constante e o do outro é ausente. E o mais cruel é que, mesmo diante dessa desigualdade, muitos continuam acreditando que, se amarem mais, se cederem mais, se forem ainda mais compreensivos, a mudança finalmente virá. Mas não vem, porque quem está acostumado a só receber não enxerga valor em retribuir. E aí nasce o desequilíbrio mais sufocante de todos, a falsa ideia de que reciprocidade é uma recompensa e não uma obrigação básica em qualquer relação saudável. Essa distorção começa devagar. Primeiro, um favor feito de coração vira dívida emocional. Depois, um gesto de gentileza vira rotina esperada. E o que deveria ser reconhecimento vira exigência. A pessoa que sempre dá passa a ser cobrada por não dar mais.
E quando por um instante resolve se preservar, é acusada de ser fria, ingrata ou distante. Isso destrói lentamente a autoestima, porque cria a ilusão de que o valor próprio depende do quanto se entrega ao outro e nunca do quanto se respeita a si mesmo. Muitos vivem nesse ciclo por anos, vivem exaustos, mas não param. Vivem decepcionados, mas continuam tentando. E, no fundo, carregam uma esperança silenciosa de que um dia serão notados, valorizados, reconhecidos. Só que esse dia não chega, porque enquanto a balança estiver desequilibrada, o outro lado não tem interesse em ajustá-la. Quem lucra com o excesso de entrega dificilmente aprende a valorizar limites. Marco Aurélio escreveu: "A alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. E quando os pensamentos são de escassez, submissão e medo de perder, a alma se torna pálida, sem força, sem presença. Aceitar migalhas emocionais em nome da esperança é a maneira mais silenciosa de se auto-abandonar. O mais duro é perceber que a reciprocidade que nunca chega, na verdade, nunca foi prometida. Foi criada na mente de quem acredita que o amor se prova por sacrifício. Mas amor de verdade não exige sofrimento. Relação boa não desgasta, fortalece. Respeito mútuo não se conquista com esforço unilateral. Se revela naturalmente em atitudes recíprocas. E aí vem o ponto de virada. Entender que parar de entregar tudo não é frieza, é justiça. É fazer com o outro o que já deveria ter sido feito consigo mesmo. Cuidar, priorizar, proteger. Reciprocidade não é um prêmio por bom comportamento. É o mínimo que se espera de alguém que diz se importar. Não é egoísmo exigir equilíbrio. Egoísmo é se esconder atrás da sua bondade para sugar tudo de você. E quando esse desequilíbrio vira norma, é hora de fazer o que muitos evitam: cortar, afastar, se levantar. Porque ninguém que te vê se doando até a exaustão vai pedir para você descansar. Vão apenas continuar pegando mais. E depois de tanto dar e receber quase nada, vem a parte que muitos evitam encarar, mas que cedo ou tarde se torna inevitável: o afastamento. E aqui não se trata apenas de dizer não ou de fazer um discurso bonito sobre limites. A grande virada está em agir, porque quem realmente ultrapassa o limite não é aquele que tenta, é aquele que continua mesmo depois de você ter deixado claro que já foi longe demais. E quando isso acontece, existe uma pergunta que precisa ser feita sem medo: por que essa pessoa ainda está aqui? Muitas vezes é exatamente aí que mora a confusão. A esperança de que talvez um dia mude, o receio de parecer radical ou até a culpa disfarçada de empatia fazem com que se tolere o intolerável. E enquanto isso, os mesmos padrões continuam acontecendo: o desrespeito, o abuso sutil, a manipulação emocional. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais tempo essa pessoa permanece, mais você começa a duvidar da sua própria percepção. Será que fui duro demais? Será que estou exagerando? Será que eu também não errei? Essas dúvidas não nascem do nada. Elas são alimentadas por quem quer continuar ultrapassando seus limites sem ser confrontado. E quando você se perde nessas perguntas, é aí que o ciclo se repete. De novo, e de novo, e de novo. E agora vem a pergunta que poucos se fazem, mas que muda tudo. O que essa pessoa ainda está me dando que justifique tanta dor? O silêncio, a ausência, a distância, tudo isso são respostas. E o afastamento não precisa ser anunciado com discursos ou ressentimentos. Basta que você pare de se fazer presente onde não existe reciprocidade. Pare de explicar o que já foi explicado 1000 vezes. Pare de tentar consertar quem não quer mudar. E o mais curioso, e talvez o mais libertador, é que quando você se afasta de quem não respeita seus limites, você não perde nada. Você apenas devolve o peso que nunca deveria ter carregado. E aí, algo impressionante acontece. A paz volta, a clareza retorna,
E finalmente, você percebe o quanto estava vivendo cercado de barulhos que nunca foram seus. Talvez o que esteja te prendendo seja a pergunta: e se eu estiver errado? Mas a pergunta certa seria: e se eu estiver me traindo para manter o outro por perto? A resposta já está aí. Basta olhar para tudo que você precisou ignorar para que essa relação continuasse. E às vezes, o problema não é nem o limite que foi ultrapassado, é o absurdo que vem depois. Porque tem gente que não apenas ignora o que foi dito, transforma tudo o que você fala em algo que nunca foi dito. A conversa vira armadilha, o argumento vira ataque, a tentativa de diálogo vira drama. E aí você se pega tentando explicar o óbvio, se defendendo do que nunca fez, pedindo desculpas por sentimentos que nem são seus. E a pergunta que fica no ar é: até quando você vai se deixar manipular por quem distorce tudo? Talvez esteja na hora de refletir. Por que você ainda está discutindo com quem te escuta só para ter munição e não para compreender? Por que ainda tenta justificar seu ponto de vista com quem já decidiu que você sempre está errado? Tem certas conversas que não são feitas para esclarecer, são feitas para desgastar. E se toda tentativa de diálogo termina em desgaste, talvez você não esteja conversando, está apenas sendo drenado. E sim, pode parecer duro ouvir isso, mas precisa ser dito. Discutir com quem distorce tudo é como jogar xadrez com quem derruba as peças quando está perdendo. Não importa o quanto você tente manter a razão, o outro sempre vai fazer parecer que a culpa foi sua. E aí, quem sai esgotado, confuso e emocionalmente abalado é você. Você já se perguntou por que toda vez que tenta se explicar para essa pessoa, acaba se sentindo pior? Não é coincidência, é estratégia inconsciente, ou muito consciente em alguns casos. É um tipo de jogo emocional onde o objetivo nunca foi resolver, mas dominar. E quando você entra nesse jogo, mesmo com boas intenções, você perde. Porque quem distorce não quer escutar, quer vencer. É nesse ponto que o verdadeiro autocontrole se revela. Saber quando o silêncio vale mais que qualquer argumento. Quando você se recusa a cair na provocação, a batalha termina antes de começar. E a pessoa que vive do conflito perde o palco. E aí vem uma reflexão importante. Será que você tem tentado convencer alguém que já se alimenta da sua reação? Porque tem gente que só continua repetindo os mesmos padrões porque sabe que você sempre responde, sempre explica, sempre volta. Mas e se dessa vez a resposta for o vazio? E se dessa vez o seu limite for o silêncio absoluto? Porque o que realmente incomoda quem distorce não é você se defender, é você ignorar, é você sair da cena, é você se tornar inatingível. Às vezes, a maior demonstração de força é simplesmente não responder. E depois de tanto desgaste, vem o estalo que muitos têm tarde demais. O desrespeito nunca começa grande. Ele se infiltra em detalhes pequenos, piadas disfarçadas de brincadeira, favores que viram obrigação, interrupções constantes, convites indevidos, comentários sutis que mexem com sua autoestima. No começo parece inofensivo. E é exatamente aí que mora o perigo, porque tudo o que você aceita no silêncio, o outro interpreta como permissão. E quando vê, o que era apenas desconforto, virou humilhação disfarçada de rotina. Muita gente só percebe que passou do limite quando já está imerso numa realidade onde a própria opinião não vale mais nada. Onde não pode mais dizer não sem causar crise. Onde já não consegue reconhecer a si mesmo porque se moldou tanto aos outros que se perdeu no processo. E sabe qual é o ponto mais cruel disso? O desrespeito só se instala onde não houve barreira clara desde o início. Porque o mundo não recua por compaixão, o mundo recua por limite. Mas existe uma saída.
Existe uma virada que começa com uma simples decisão, não esperar mais o desrespeito aparecer para se posicionar. A solução é preventiva e ela começa na primeira conversa, no primeiro gesto, na primeira intuição que diz: isso não está certo. Ou você corta o mal pela raiz, ou vai acabar tentando negociar com ele quando já virou árvore. Limite não é arrogância, é autodefesa. E quando é estabelecido cedo, ele não precisa ser gritado, basta ser claro. Isso significa ter coragem de dizer desde o início o que você tolera e o que não aceita. Não se trata de ser duro ou inflexível. Trata-se de ser transparente, direto e comprometido com a própria paz. Muitos acreditam que colocar limites afasta as pessoas. A verdade é o contrário. Limites filtram quem realmente vale a pena manter por perto. Quem se afasta por causa de um limite que protege a sua saúde mental não merecia sua presença para começo de conversa. E quem respeita se aproxima ainda mais. Porque vê em você alguém sólido, confiável, que se valoriza. E talvez agora, depois de tudo o que já passou, esteja começando a surgir aquela vontade de fazer diferente, de não mais engolir tudo calado, de não esperar o próximo golpe emocional para então reagir. Essa vontade é sua força, é o começo da sua reconstrução. E a boa notícia, ainda dá tempo de virar esse jogo. Você não precisa mais viver na defensiva, nem na esperança de que os outros mudem. Você só precisa decidir, a partir de agora, que quem entra na sua vida vai ter que passar pelo crivo do seu respeito próprio. E esse crivo começa com uma única palavra: limite. E depois de tudo que você passou, os testes, o desgaste, a falta de reciprocidade, as distorções, a invasão dos seus limites, vem o maior desafio de todos: manter o controle emocional mesmo quando tudo ao redor te convida a explodir. Porque não adianta colocar limites se por dentro o coração está sempre à beira de um colapso. E aqui não se trata de ser frio ou indiferente. Trata-se de entender que quem controla o próprio emocional, controla a própria vida. Quantas vezes você já sentiu a raiva fervendo por dentro e teve que engolir seco? Quantas vezes quis gritar, responder, provar seu valor na marra, mas percebeu que cada reação impulsiva só alimentava ainda mais o ciclo de desrespeito? É aqui que muitos desmoronam, porque acham que reagir com força é sinônimo de poder. Mas o verdadeiro poder está no domínio de si mesmo e não na resposta ao outro. Esse autocontrole não nasce do nada. Ele nasce da dor, da consciência e da decisão firme de não mais se deixar arrastar pelo caos emocional dos outros. Ele vem quando você entende que o outro só te afeta se você permitir, que você pode escolher não se abalar, que o seu silêncio, muitas vezes, diz mais do que qualquer argumento. E é nesse ponto que começa a sua libertação. A vitória não está em vencer discussões, está em sair delas inteiro, está em olhar para quem tentou te desestabilizar e pensar: você não tem mais esse poder sobre mim. Porque a partir do momento em que você domina seu impulso, você muda a frequência da sua vida. Pessoas tóxicas se afastam, conflitos perdem força, sua presença se torna naturalmente respeitada. Porque quem está no controle de si assusta quem vive tentando controlar os outros. E mesmo que até hoje você tenha reagido com raiva, tenha se sentido fraco, perdido, manipulado, não tem problema. Isso não define quem você é. Isso só mostra o quanto você foi exposto a situações que ninguém deveria tolerar. Mas agora você sabe. Agora você entende. Agora você pode escolher diferente. A frieza estratégica, a calma inabalável, a postura firme, tudo isso está ao seu alcance. Não é algo de poucos. É o que nasce quando alguém decide que não vai mais permitir que as circunstâncias determinem o seu estado emocional. E esse alguém pode ser você. Você não é fraco por sentir.
É forte por continuar e vai ser mais forte ainda quando aprender que a sua reação mais poderosa é não reagir da forma que esperam, é surpreender com equilíbrio, é responder com presença, é se afastar em silêncio, deixando um vazio impossível de preencher. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você está cansada de se calar, de se anular, de permitir que os outros decidam o seu valor. E sabe o que isso significa? Que você está pronto, pronto para virar a chave, pronto para resgatar o controle da sua vida, pronto para parar de aceitar menos do que merece. Você não está sozinho nessa jornada. Tem milhares de pessoas assistindo a esse vídeo agora que também já engoliram o orgulho, já permitiram abusos sutis, já se perderam tentando agradar. Mas a diferença entre continuar sofrendo e começar a ser respeitado está em uma decisão: a de se posicionar com classe, com firmeza, com inteligência emocional. E agora, eu quero que você comente aqui embaixo uma frase que mostre que você entendeu a sua força. Escreva: a partir de hoje, eu escolho ser respeitado. Deixe essa frase como um compromisso com você mesmo. Escreva como quem está selando um novo pacto de dignidade, de autoestima, de poder pessoal. Você é mais forte do que imagina. Não importa o que fizeram com você até aqui. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Você merece estar em paz. Você merece ser respeitado. E, principalmente, você merece ser fiel a si mesmo, acima de qualquer relação. Lembre-se, quem aprende a se impor com classe nunca mais é tratado como opção. É hora de levantar a cabeça, alinhar a postura e mostrar ao mundo que o seu valor não está em debate. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo tocou você, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e acesse o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Ele vai te ajudar ainda mais nessa jornada de fortalecimento pessoal. E agora, não saia ainda. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo no card. Ele vai complementar tudo o que você aprendeu aqui. Vai por mim. Você não pode parar agora.